O que é traqueamento? É extremamente importante, muito se fala sobre isso no mercado, mas eu percebo que esse termo ainda está muito nebuloso, principalmente para quem está entrando no mercado agora, né? Ah, traquear é colocar o pixel do Facebook no meu site, é usar o Google Analytics, é trabalhar com um parâmetro UTM. O que é o UTM? Onde eu coloco esse UTM? Aonde que eu coleto essas informações? Quais são essas informações? Elas estão disponíveis? Eu tenho que pedir para o usuário? Como que eu faço isso? Enfim, são muitas dúvidas. E se você tem alguma dessas dúvidas, fica aqui que hoje eu vou responder todas elas para você. Eu vou te explicar exatamente o que é o traqueamento, quais são as formas de fazer esse traqueamento e quais são os benefícios de implementar uma boa estrutura de traqueamento aí na sua operação. Antes de mais nada, se você é novo no canal e ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Dani e aqui eu te ensino como usar as estratégias de traqueamento avançado e análise de dados para deixar suas campanhas extremamente inteligentes, reduzir o custo delas, aumentar o ROAS, ou seja, o retorno dessas campanhas, e também tomar decisões melhores utilizando a análise de dados. Então, se faz sentido para você, ó, já clica aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações que toda semana tem vídeo novo por aqui. Sem mais delongas, então, bora pro vídeo. Eu vou compartilhar minha tela contigo e eu vou te explicar detalhadamente o que é o traqueamento, como se faz um bom traqueamento e quais são os benefícios de ter um bom traqueamento na sua estrutura. Vamos lá. Vamos lá então, preparei um mapa mental aqui para auxiliar a gente, deixar mais fácil de digerir e parece bastante coisa, mas eu prometo que eu vou ser o mais breve possível, o mais sucinta possível, mas sem deixar pontas soltas para você realmente sair daqui entendendo o que é o traqueamento e qual que é o potencial que ele tem de mudar o jogo do seu negócio, fechou? Então vamos começar entendendo o que é traqueamento, né? Traqueamento é uma palavra que a gente meio que inventou aqui no português, né? Mas ela vem do tracking, né? Que é a palavra em inglês, que significaria, né, traduzindo aqui, um acompanhamento, um monitoramento, um rastreamento. Não necessariamente somente a nível de marketing digital, né? A gente pode utilizar esse termo em outros mercados, por exemplo, é muito comum a gente falar de tracking quando a gente fala de edição de vídeos, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui, tá bom? Dentro do contexto de marketing, traqueamento é o processo que a gente faz para monitorar ou rastrear as ações e o comportamento dos usuários no nosso site, nas nossas páginas, nos nossos aplicativos, em alguns casos. Então, basicamente, é o fato de eu acompanhar tudo que está sendo executado de ações lá no meu site, lá nas minhas páginas. Em outras palavras, o que a gente pode traquear, né? Quando eu falar, eu vou traquear os meus eventos, eu vou traquear as minhas vendas, os meus leads, o que eu quero dizer com isso? Eu posso traquear várias coisas, né? Então, tudo que é rastreável, que é metrificável, é algo que a gente pode traquear. Eu posso traquear os acessos no meu site, nas minhas páginas, nos meus aplicativos. Então, quantas pessoas estão acessando, por onde essas pessoas estão chegando, quais são as páginas que elas acessam. Eu posso traquear cliques, sejam em links, em botões, em elementos que estão ali na minha página. Posso traquear cadastros, envios de formulário, então é muito comum, né? Ah, a pessoa mandou você para uma landing page e ali tem um formulário para você se cadastrar para alguma coisa, e aí eu vou fazer o traqueamento daqueles leads, né? Eu quero saber quantas pessoas se cadastraram, quantas pessoas clicaram ali e enviaram o formulário. Eu posso traquear algumas coisas que são até um pouco mais genéricas também, se fizer sentido para minha estratégia, por exemplo, rolagem de página, tempo de permanência. Ah, eu quero disparar um evento toda vez que a pessoa ficar 5 minutos na minha página. Eu quero saber quantas pessoas estão ficando 5 minutos na minha página. Eu quero saber quantas pessoas estão rolando metade da minha página. Eu quero saber quantas pessoas passaram 30 segundos na minha página. Enfim, vai depender da sua estratégia. Você tem que entender o que você quer analisar, né? O que você quer medir. Você pode traquear também, né? Uma das coisas mais importantes são ações como adições ao carrinho, inicializações de pagamento, né? Os famosos checkouts, as compras, obviamente, né, o evento mais importante que a gente tem, visualizações de vídeo.
entre tantas outras, né? Aqui o limite realmente é a tua criatividade e as limitações das próprias ferramentas. Hoje, por exemplo, se você faz com Tag Manager, eu já vou falar um pouquinho mais disso, você tem uma customização de praticamente tudo. Praticamente tudo é traqueável dentro do seu site, desde que você tenha acesso a ele, né? Desde que você consiga fazer modificações, inserções de códigos e etc. Mas não se desespera que não precisa ser programador para fazer um bom traqueamento. Existem várias formas de fazer e eu vou falar um pouquinho mais já já, beleza? Então, o que você precisa entender? Que traquear é rastrear, é acompanhar, é metrificar tudo o que está acontecendo dentro do seu site, das suas páginas ou até mesmo de aplicativos, beleza? Entendido o que é o traqueamento, como que se faz o traqueamento, né? O traqueamento, ele se dá de diversas formas. O principal, né, quando a gente fala de traqueamento, é a questão realmente de instalação de scripts e tags dentro do nosso site que são responsáveis por coletar essas informações de quantas pessoas acessaram a minha página, de quantas pessoas clicaram nos botões, enviaram os formulários, compraram e etc. Isso é feito através de scripts, né, que são pedaços de código já desenvolvidos pelas plataformas que a gente só insere lá no nosso site, né? Exemplo disso, pixel do Facebook, tag do Google Analytics, tag do Google Ads, pixel do TikTok, do LinkedIn, do Taboola, do X, do Pinterest. Qualquer tipo de script ou tag que você instale no seu site, ele vai ter esse objetivo, né, de fazer o traqueamento. Por que você tem vários pixels e vários scripts e tags para instalar no seu site? Porque cada plataforma para a qual eu quero enviar informação vai precisar de um script diferente. Então, se eu quero traquear essas informações e informar ao Facebook que está acontecendo essas ações dentro do meu site, eu tenho que usar isso através do pixel da Meta, da API da Meta. Se eu quero mandar essas informações para o Google Analytics, eu preciso da tag do Google Analytics. Se eu quero mandar essas informações para o TikTok, eu preciso instalar o código do TikTok. Se eu quero mandar essas informações para o LinkedIn, eu preciso do código do LinkedIn. Então, para cada ferramenta para onde eu quero enviar essas informações, eu preciso de um código diferente que aquela plataforma depois vai ser capaz de ler, de decodificar e de entender quantas pessoas acessaram o seu site, quantas pessoas clicaram e assim por diante. Outras técnicas que a gente pode utilizar para complementar, que muitas vezes as pessoas chamam de rastreamento, né? Gostam muito de fazer essa diferenciação de traqueamento e rastreamento. Traqueamento é a instalação de pixels e tags, rastreamento é o traqueamento através de URLs. Eu, Dani, gosto de eu chamo isso de traqueamento preciso de resultados dentro da minha metodologia, que é a união de diversas estratégias que são a instalação de scripts e tags, os parâmetros de URL, essas outras possibilidades que eu vou falar daqui a pouco, de API, de webhook, para mim, um bom traqueamento, um traqueamento preciso de resultados, é um traqueamento que une todas essas estratégias. Algumas pessoas chamam de traqueamento, outras de rastreamento, mas no final das contas, tudo se resume a coletar a maior quantidade de informações possível sobre tudo o que está acontecendo no meu site ou em outros pontos de contato que eu tenho com aquele lead. Pode ser também no WhatsApp, pode ser no CRM, pode ser no meu aplicativo, pode ser na minha ferramenta de pagamento. Quanto mais informação eu conseguir coletar, melhor, mais precisos vão ser os dados que eu vou ter para poder tomar melhores decisões, beleza? Então a gente tem, né, o principal aqui é a instalação de pixels e tags. Isso aqui é primordial, é obrigatório que você tenha isso para você conseguir, né, ter um resultado na internet, para você conseguir rodar anúncios, fazer campanhas e conseguir entender o que está acontecendo, né? Porque impulsionar por impulsionar você pode, mas se você não souber quantas pessoas chegaram lá no teu site depois que você fez o seu anúncio, não faz sentido. Então você precisa do traqueamento para ter esse tipo de dado. A gente também pode trabalhar com parâmetros de URL, e aqui os parâmetros de URL, né, os mais comuns são os UTMs, também os SCKs, os SRCs, mas existem outros. E eu já falei, né, sobre parâmetro de URL, então eu não vou detalhar nesse vídeo. Eu vou deixar até um card aqui em cima desse vídeo, onde eu explico detalhadamente como se usa parâmetros de URL dentro da sua estratégia, mas basicamente parâmetro de URL serve para rastrear links. Então eu quero saber por onde que a pessoa chegou naquele link. Então ela acessou o meu site, danielathime.com.br. Mas por onde ela acessou o meu site? Ela clicou num link que estava na bio, num link que estava num anúncio, num link que estava num e-mail?
eu consigo rastrear esse tipo de informação através de parâmetros de URL. Então, parâmetros de URL tem muita relação com links e origens, né? Por onde as pessoas estão chegando no seu site. E aqui o traqueamento por pixels e tags tem a ver com o que as pessoas executam diretamente no seu site. E a gente ainda pode turbinar ainda mais, colocar um nitro aqui no nosso traqueamento, trabalhando com outros recursos, por exemplo, trabalhando enviando solicitações e notificações de outros lugares que podem complementar aquelas informações. Então, um cenário. Vou colocar aqui. Eu tenho o meu anúncio. Aí a pessoa entrou na minha página de vendas através do meu anúncio e da minha página de vendas ela foi direcionada para a Hotmart para comprar o meu produto. E lá da Hotmart eu quero enviar de volta essa informação lá para o Facebook Ads para falar que ela comprou. Existe uma forma de eu fazer trabalhando com a própria integração que a Hotmart disponibiliza, já vou falar mais disso, mas existe a possibilidade de eu trabalhar com webhooks e APIs que fazem esse envio sem depender de site, sem depender de integrações nativas, que deixa o meu traqueamento muito mais preciso, porque eu não dependo de ferramentas que estão ali no navegador da pessoa, que hoje em dia já não é tão legal. Então, eu posso complementar, turbinar o meu traqueamento, trabalhando também com estratégias de traqueamento avançado, né? Trabalhando com webhooks, com APIs, trabalhando com cookies, coletas de dados de usuário e assim por diante, mas eu não vou me aprofundar demais aqui para você não se perder, beleza? Então, se por um lado hoje a gente tem um traqueamento super completo, onde eu faço a união de estratégias como os pixels, os parâmetros de URL, as APIs, nem sempre foi assim. E aí eu queria trazer um exemplo aqui. Você sabe por que o pixel do Facebook se chama pixel, né? O pixel do Facebook, o pixel do TikTok? Porque uma das primeiras formas de traqueamento era exatamente através de imagens. A gente não fala que a gente tem uma imagem, por exemplo, esse vídeo aqui ele está em 1920 por 1080 pixels. Então, cada fileirinha daquelas, né, tem 1920 pixels, 1920 pixels de assim versus 1800 pixels, 1800 não, né, 1080 pixels na vertical. Então, cada pixel é um pontinho ali, né? Tem muito pixel art e tudo mais. E no início, era assim que era feito o traqueamento. Se a gente pegar aqui, eu peguei o código base do pixel, tá? Do Facebook, mas a maioria dos códigos são dessa forma. O código base do pixel, ele tem duas partes. Ele tem uma parte script, ou seja, uma parte que é código mesmo, e ele tem uma parte no script. Essa parte no script, ela é uma imagem. Então, se a gente for ver aqui, o que está escrito aqui, ó? É uma imagem, não é um script, ou seja, não é um código de programação, diferente daqui, que é um script mesmo, que roda uma função, e aí tem toda uma função que ele executa. Aqui não, ele é literalmente uma imagem que tem altura e largura 1 por 1. E aí, ele dá um display nessa imagem. E aí, se essa imagem fosse carregada no meu site, né? Então, eu colocava isso daqui no meu site, uma imagem que a olho nu fica imperceptível, tem um pixel ali no meu site. Só que se a pessoa acessava aquela página e essa imagem havia sido carregada, significava que a pessoa tinha acessado aquela página. Então, como que as pessoas sabiam, né? Inicialmente, isso é muito antigamente, tá? Mas foi assim que começou o traqueamento. Quando aquela imagem era carregada, significava que aquela página foi acessada. Então, eu conseguia saber quantas pessoas acessaram aquela página. Começou assim, hoje em dia, a gente tem uma estrutura muito mais complexa, muito mais robusta, onde sim, a gente trabalha, né, com códigos de programação muito mais avançados do que uma imagem, mas, mesmo assim, isso ainda faz parte do código base do pixel. Porque se porventura essa parte aqui falha, né, a parte de código mesmo falha, a imagem ela vai ser carregada e eu vou ter a marcação ali, né, de que uma pessoa acessou a minha página da mesma forma. Então, no início era assim, foi assim que começou essa ideia de traqueamento. Hoje não, hoje a gente tem uma estrutura muito mais robusta. Agora, como que a gente faz para instalar isso aqui no nosso site, por exemplo, né? Eu acabei de te falar que a gente precisa fazer instalação de scripts e tags no nosso site e cada plataforma tem o seu script, tem a sua tag, né? Para isso, a gente tem várias formas de fazer esse traqueamento. Eu vou te falar um pouquinho sobre todas elas, ou pelo menos sobre todas as principais, né? A primeira forma, e talvez mais arcaica, não sei se mais arcaica, né? Mas mais difícil, é você instalando diretamente esse código dentro do seu site. Então, você vai pegar o código base do Pixel, você vai lá, copiar, e você vai pegar, abrir o código do seu site, do seu aplicativo, da sua página,
e você vai inserir manualmente direto no código-fonte do seu site. É bom? De certa forma, sim, você tem garantia de como que você está fazendo isso. Só que por um outro lado, se você não tem conhecimento de programação, se você não é um desenvolvedor e normalmente uma pessoa que trabalha com marketing não é desenvolvedora, você provavelmente vai ter dificuldade e você possivelmente pode colar esse código em algum lugar que dê um erro maior no seu site. Então, eu, Dani, não recomendo que você faça instalações de código diretamente no seu site, a não ser que você realmente seja um desenvolvedor web experiente. E mesmo se você for desenvolvedor, o Tag Manager normalmente vai ser uma opção mais interessante, beleza? Mas existe essa opção. Então, a primeira opção, mais simples de todas, simples entre aspas, né? Mas assim, a mais manual de se fazer, é instalar diretamente o código no seu site. Ah, Dani, mas eu não sei nada de programação, como que você vai fazer? Existem plugins. Então, a solução mais simples para você fazer o traqueamento de um site hoje não é a melhor, tá? Eu não acho que seja a melhor, mas é a mais simples, é a mais fácil para quem está iniciando. É você realmente instalar um plugin lá no seu site. E aí você simplesmente vai pegar, cada tipo de site vai ter plugins diferentes, né? Falando de WordPress aqui, os mais famosos são o Pixel Your Site, Google Sitekit, onde basicamente você instala um plugin no teu site e o plugin vai falar assim, cola o ID do teu pixel aqui. Você cola o ID do pixel e dá 3 cliques e acabou. Você instala. Mas eu não gosto dessa opção, não recomendo, mesmo que você seja iniciante. Por mais que essa é a forma mais simples para o iniciante fazer, porque depende de 3 cliques, a gente não tem controle sobre o que esses plugins estão fazendo. Então, beleza, esse plugin está falando que ele vai rastrear as informações, ele me pediu o código do pixel, eu coloco o código do pixel e a partir disso ele começa a mandar informação lá para o meu pixel, né, lá para o meu Facebook. Mas eu não sei como ele está fazendo esse rastreamento. Eu não tenho controle sobre as informações que ele está enviando. E hoje a gente precisa cada vez mais enviar mais informações para as plataformas, porque as plataformas não recebem mais todas essas informações, mas eu já vou falar disso. Então, os plugins, eles são a solução mais simples, mas eles nem de longe são a solução mais completa para você fazer isso, para ter um resultado satisfatório. Agora, entre não ter nada e ter com plugin, tenha com plugin. Agora, se você realmente sentar a bunda na cadeira, estudar 2 horas por dia, 1 hora por dia, 20 minutos por dia, você já consegue fazer uma estrutura muito mais interessante, beleza? Mas para você saber, você pode fazer por plugin, vai ser muito simples, vai funcionar? Vai, mas tem sim suas limitações. Outra opção que você pode utilizar são as integrações nativas. Elas são muito comuns em plataformas de infoprodutos, e-commerce, checkouts e links de pagamento. Basicamente, elas têm a mesma função de um plugin, elas são muito similares a um plugin, só que são integrações nativas que as próprias plataformas já desenvolveram. Então, essas plataformas, elas são parceiras da Meta, do Google, do TikTok, e aí eles já desenvolveram essa integração. Então, a Hotmart integra com o Facebook, com o Google, com o TikTok, a QIFI, a Tikto, a Cacto, a Loja Integrada, a Vtex, a Nuvem Shop, enfim, todas essas plataformas, na maioria das vezes, já disponibilizam essas integrações nativas. Elas são integrações, né, já desenvolvidas pelos desenvolvedores dessas plataformas que fazem esse envio dessas informações. Via de regra, essas integrações, elas vão ter um resultado bem similar aos plugins. Elas funcionam, algumas funcionam melhor que outras, então algumas são boas, outras nem tanto. Vale a pena você testar e ver se vai funcionar bem para você, mas elas têm o mesmo problema do plugin. Eu não tenho controle sobre qual informação é enviada. Então eu não sei o que é a loja integrada, o que é a Nuvem Shop, o que a Hotmart está enviando. Na verdade, assim, eu consigo ter uma noção sim do que ela está enviando, mas eu sei que faltam vários dados que são importantes para a Meta, para o Google e etc. Então, funciona? Funciona. É legal? Nem sempre. Mas, como eu disse, é melhor você ter uma integração com plugin ou uma integração nativa do que você não ter nada. Agora, qual que é a integração que eu acredito ser a melhor? Eu até deixei por último aqui, porque ela junta o melhor dos dois mundos. Porque o código é garantia de que você está instalando aquele código e coletando aquela informação. O plugin, a integração nativa, é a garantia de que se torna fácil. E o Tag Manager é a união desses dois mundos, porque ele é uma ferramenta gratuita, você não paga nada para utilizar ele, só para fazer a parte de servidor, né? Aí é um outro papo, mas aqui também muitas vezes você nem vai ter essa parte de servidor, as integrações nativas até tem, mas os plugins às vezes não tem direito, enfim. E aqui
você une o melhor dos dois mundos, porque você mesmo faz a instalação desses códigos, só que você faz a instalação desses códigos de uma forma simples e visual. Então o Tag Manager ele é uma plataforma extremamente visual, extremamente simples, onde você não precisa codar. Muitas vezes você vai ter uma tag ali bonitinha e ele vai falar qual que é o ID do seu pixel, qual que é a ação, e aí tem lá uma lista de ações. A pessoa acessou a minha página, a pessoa enviou um formulário, a pessoa viu um vídeo. Você consegue fazer isso de uma forma muito lógica e racional ali, né? É muito... Se você tem qualquer conhecimento sobre raciocínio lógico, você consegue entender, se a pessoa fez isso, então vai disparar esse evento. Então é muito sim, então ali é bem tranquilo. E por que o Tag Manager é a melhor opção? Porque ele junta os dois mundos, como eu já disse, né? Você tem toda a possibilidade de customização que você teria instalando o código diretamente, só que com a facilidade praticamente de um plugin ou de uma integração nativa. Ele é a melhor opção porque você consegue customizar tudo e ele também é a melhor opção para você fazer instalações mais avançadas, como eu comentei, né? Que é a questão de trabalhar com servidores e APIs. Mas aí, qual que é essa história de servidor e API? Para que isso serve, né? Por que eu tenho que fazer isso? Já não está suficiente tudo isso aqui? Já não está suficiente eu instalar o código do Pixel no meu site aqui, né? Então eu instalar o Pixel do Facebook, a tag do Google. Isso aqui não é suficiente, eu realmente tenho que partir para essas configurações de API que parecem super complexas. Na verdade, elas não são super complexas, tá? É muito simples. Se você tiver uma estrutura bem feita do lado web, que a gente fala, né, que é o lado de navegador, a parte de API fica tranquila. Mas por que a gente precisa olhar para isso? Porque antigamente, né, e aí quando eu falo antigamente, num período de marketing digital é coisa de 2, 3 anos atrás, tá bom? Os pixels e tags que a gente instalava no nosso site, eles meio que coletavam todas essas informações já. Então, só o fato de eu instalar o pixel do Facebook no meu site, quando a pessoa acessava o meu site, o pixel já sabia que essa pessoa era um homem que tinha na casa dos 25 aos 35 anos, por exemplo. Ele já tinha essas informações porque ele guardava, né, esses cookies ali e ele pegava essas informações, ele meio que roubava essas informações ali no meu site. Só que hoje, com o endurecimento de leis de proteção de dados e etc., isso está sendo restringido. Então, as plataformas, os pixels e tags, muitos deles já não podem coletar esses dados direto no nosso site. Por quê? Porque esses cookies de terceiros que eram utilizados, e aí, de novo, eu tenho um vídeo também falando sobre a diferença entre um cookie primário e um cookie de terceiro, vou deixar um outro card aqui também, porque senão esse vídeo aqui vai ficar muito longo. Esses cookies de terceiros, que são cookies que estão fora do nosso domínio, eles não estão sendo mais permitidos por navegadores e aplicativos, muitos deles não estão mais permitindo esse tipo de coleta de dado de usuário no nosso site. Então, se antigamente um cookie de terceiro, ou seja, um terceiro, o Facebook, o Google, o TikTok, podia coletar informação diretamente dentro do meu site, então domínio Facebook coletando informação no meu site, domínio Google coletando informação no meu site. Os navegadores vêm bloqueando isso por questão de LGPD, GDPR, etc. Então agora eu tenho que coletar essas informações, o meu domínio, isso passou a ser responsabilidade nossa. Coletar esses dados de acordo com as leis de proteção, tratar, armazenar em cookies primários, ou seja, cookies que estão somente dentro do meu domínio, e eu faço esse envio dessas informações para as plataformas via servidor. Então hoje, quando a gente fala de uma instalação de API de conversões, né, de conversões otimizadas, tudo que envolve o tal do server-side, que é o lado servidor, a gente está falando disso. A gente está falando de uma coleta de dados primária. Por que primária? Porque é dentro do meu site, eu sou responsável por fazer essa coleta e eu envio essas informações lá para as plataformas. E qual que é o grande benefício de você ter tudo isso aqui, né? De você implementar esse traqueamento? O grande benefício é que quando eu trabalho com tudo isso, coletando esses dados, eu vou saber exatamente quem acessou o meu site. Obviamente, eu não tenho todas as informações, a não ser que as pessoas me forneçam, né? Então, se você entrar na minha página, você vai ver que uma das primeiras coisas que eu vou fazer é te pedir o seu nome, e-mail e telefone. Por que eu vou fazer isso? Porque eu quero saber quem é você. Eu quero saber quem está acessando o meu site para eu poder chegar lá e falar para o Facebook, foi o fulano que acessou o meu site aqui, ó. Ele
é o João, esse aqui o e-mail dele é joão@gmail e o telefone dele é esse aqui. Eu quero enviar essas informações. Algumas informações, elas estão livres, entre aspas. Então, quando você acessa o site, você acessa a partir de um IP. A partir desse IP, eu já consigo estimar algumas informações sobre você. Pelo IP do seu navegador, eu consigo estimar, por exemplo, se você está no Brasil, se você está no Chile, na Argentina, nos Estados Unidos, na Itália. Eu consigo estimar mais ou menos qual que é o estado onde você está, a cidade onde você está, tudo isso através do IP. Então, eu já consigo começar enviando esse tipo de informação. Só que algumas outras informações eu vou ter que pedir para você e você vai ter que me fornecer. Qual que é o seu nome, qual que é o seu e-mail, qual é o seu telefone, porque eu não posso coletar nenhuma dessas informações a menos que você me forneça. Mas uma vez que você me fornecer essas informações e que eu fizer todo esse processo de traqueamento e envio dessas informações para todas as plataformas, o que vai acontecer? Eu vou conseguir mapear toda a jornada e o comportamento dos usuários no meu site, então eu vou conseguir rastrear todos os eventos, marcar todos os eventos corretamente ali, e isso vai me dar insights valiosos para análise e tomada de decisão, porque eu sei quais páginas estão sendo acessadas, quanto tempo as pessoas ficam nessa página, aonde elas clicam, se elas rolam a página, se elas veem o vídeo, aí depende da sua estratégia. Mas você vai ter muitos dados, muita munição ali para tomar boas decisões. Além disso, um dos principais benefícios de ter uma boa estrutura de traqueamento é você ter campanhas mais inteligentes. E como que as suas campanhas ficam mais inteligentes? Eu vou falar especificamente do Meta, porque o Meta tem uma documentação, até deixei a documentação aqui, né? Onde eles falam mais sobre a correspondência avançada e eles falam abertamente sobre isso. Então, não é uma informação que eu tô tirando da cartola aqui falando para você, ó, a tua campanha vai ficar mais inteligente. Não, a própria plataforma tem uma documentação onde ela fala isso. Ó, ele fala aqui, o recurso de correspondência avançada, que é o tal do Advanced Match, que, resumindo, é você enviar informações sobre as pessoas que estão acessando o seu site, faz com que a gente aumente o número de conversões atribuídas. Por quê? Porque eles podem fazer a correspondência de conversões que acontecem no nosso site, ou seja, de ações que acontecem no nosso site com as pessoas. Então, eles sabem que foi a conta do fulano que acessou o meu site, que foi a conta daquele outra pessoa, do Joãozinho, do Gabriel, do Lucas, enfim. Ele sabe quem foi a pessoa que acessou e aí, com isso, ela consegue entender quais são as pessoas que estão mais propensas a converter no meu site. Isso também aumenta os nossos públicos. Por quê? Porque uma vez que ela consegue saber qual foi a conta do Facebook, a conta do Instagram que clicou e que executou uma ação no meu site, ela consegue colocar essa conta dentro do público personalizado. E com tudo isso, ela diminui o nosso custo por conversão, porque uma vez que ela sabe quem foi a pessoa, que ela sabe, a Dani viu esse anúncio, a Dani clicou nesse anúncio, ela entrou lá e ela realizou uma compra. Como que ela sabe que fui eu que realizei a compra? Porque o vendedor enviou essa informação, ele mandou o meu e-mail, e o meu e-mail é o mesmo e-mail que eu logo lá no Facebook. A partir disso, ele sabe que foi a minha conta. Então, isso diminui o custo por conversão, porque ele sabe quem são as pessoas. E a gente sabe, o algoritmo, ele é muito inteligente, ele sabe o que a gente faz. Então, a partir do momento que ele sabe quem é, ele sabe qual que é o comportamento dessas pessoas, e a partir disso, ele consegue otimizar as minhas campanhas. Então, o que você vai ver? Você vai ver um custo menor. Aqui, a média que eu tenho visto entre os meus alunos, nas operações que eu executo e que os meus alunos executam, é que a gente tem uma redução no nosso CPA de campanha de 30% a 40%. Obviamente, algumas pessoas vão reduzir 15%, 20% e outras vão reduzir 70%, mas na média, de 30% a 40% é o ganho que a gente tem implementando uma estrutura de traqueamento avançado. Além disso, a gente deixa as nossas campanhas mais assertivas. Na verdade, sim, o primeiro benefício é uma campanha mais assertiva, mais inteligente, que vai mostrar o anúncio certo para a pessoa certa no momento certo. Com isso, o nosso custo reduz e, consequentemente, o nosso ROAS aumenta. Porque se eu tenho um custo menor de campanha, se a minha campanha está mais assertiva, eu estou gastando menos para vender mais, logo eu tenho um resultado maior, eu tenho um ROAS, ou seja, um retorno sobre o investimento em anúncios muito maior. E além disso, como a própria Meta já coloca aqui, a gente tem, né, um aumento ali nos públicos de remarketing. Esses públicos, eles são muito melhor populados, uma vez que a plataforma sabe quem são essas pessoas. E aqui eu trouxe exemplo mais pautado no Meta, porque, como eu disse, eles falam abertamente sobre isso. Mas isso acontece também quando você faz uma boa instalação no Google, quando você faz uma boa instalação no TikTok e assim por diante. Hoje, a gente precisa ter uma estrutura
estrutura que colete todos esses dados. Que dados? Esses dados aqui, ó, quantas pessoas acessaram, quais foram os cliques, os cadastros e um dado muito importante, né? Quem fez tudo isso? Quem foi essa pessoa que acessou o meu site, que clicou no botão, que enviou o formulário? Isso aqui é extremamente importante hoje numa estrutura de traqueamento. Então, resumindo, o traqueamento é o processo de monitorar e rastrear essas ações, o comportamento das pessoas. E quando a gente faz esse traqueamento da forma correta, o traqueamento avançado que a gente fala, a gente também tem esse quem foi, né? E quem foi as pessoas. Quando você manda essa informação, você consegue ter esse tipo de ganho aqui. Você vai mapear melhor a jornada, você vai ter campanhas mais inteligentes, com menor custo, maior ROAS, você vai ter públicos melhores de remarketing e assim por diante. Bom, então é isso. Espero que você tenha entendido, que tenha ficado claro de uma vez por todas para você o que é o traqueamento, como se faz um bom traqueamento e quais são os principais benefícios desse tipo de estrutura. Acabei me estendendo um pouquinho mais do que eu gostaria até, mas como eu disse, eu não queria deixar nenhuma ponta solta aqui para que você realmente entendesse o potencial que isso tem de mudar o seu jogo. A gente está falando de uma redução ali de 30% a 40% no custo das campanhas quando você executa uma boa estrutura de traqueamento. Isso pode fazer muita diferença, isso pode fazer a diferença entre você ter prejuízo e você ter lucro nas suas ações de marketing digital. Agora, se você quer dar um passo além, pegar tudo isso aqui que eu acabei de te mostrar e executar na prática, eu tenho um convite para te fazer, ó. Aqui no primeiro link da descrição tem um link para você conhecer o meu método Marqueteiro Data Driven. Lá eu vou te ensinar passo a passo, mastigadinho, como que você executa uma boa estrutura de traqueamento, como que você faz uma coleta de dados adequada para você ter insights valiosos aí no seu negócio, como que você cria esses dashboards que vão te permitir fazer esse tipo de análise e como que você analisa e toma decisão com base nessas ações. Então você vai ter tudo o que você precisa para implementar o que a gente chama de Data Driven Marketing ou marketing orientado a dados, para você conseguir pegar todos esses dados que estão à nossa disposição e transformar eles em ouro ali para o seu negócio, para realmente mudar o jogo do seu negócio, sair de repente do prejuízo para o lucro ou sair de uma margem X para uma margem Y. Lá você vai entender como que você faz toda essa configuração do zero, desde quando você nunca mexeu com isso, até as configurações mais avançadas que eu comentei de API de conversões, conversões otimizadas, a tal da correspondência avançada ou Advanced Match, né, que são essas coletas de dados de usuário, seja para você trabalhar com infoproduto, com landing pages, com e-commerce, a gente mostra todas as estruturas lá e depois você ainda aprende a coletar esses dados de forma automática, criar dashboards automatizados e analisar esses dados para você realmente entender o que funciona, o que não funciona no seu marketing, o que tem que ser otimizado e você consiga tomar decisões para realmente mudar o seu jogo aí. Então, se faz sentido para você, toca aqui no primeiro link da descrição e vem conhecer o Marqueteiro Data Driven. E se esse vídeo gerou valor para você, não esquece, né? Já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações que toda semana tem vídeo novo por aqui, fechou? Semana que vem tem mais.